Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Agora eu vou começar a falar assim, né? Porque eu sei que tem gente que está escutando as pílulas em vários horários. O pessoal fala, meu Deus, mas eu só ouço bom dia. O problema é que eu só recebo a pílula à tarde, outros à noite, então tudo bem. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, independente da hora que você estiver escutando a pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz, muita energia positiva, né? Muitas bênçãos para você, para sua família, enfim, amigos queridos, para a sua vida. Vamos conversar hoje sobre uma questão importantíssima. Como é que você está utilizando o seu tempo? Você está utilizando o seu tempo de maneira construtiva ou você, infelizmente, está desperdiçando o seu tempo com coisas que, infelizmente, não constroem, com atividades que só tomam sua energia e te prejudicam? Essa é uma questão muito séria, né? Meus amigos, muitas pessoas, sem se dar conta, acabam desperdiçando um tempo precioso das suas vidas, se dedicando a causas que não fazem o menor cabimento para aquele que quer realmente trabalhar no seu crescimento espiritual. É impressionante como isso acontece. Quanta gente você conhece que passa horas e horas a fio, por exemplo, na frente de uma televisão, assistindo programas que não vão agregar absolutamente nada às suas vidas, pelo contrário, até pior, né? Tem gente que vive vendo programas cheios de violência, de notícias ruins, a pessoa vai dormir com o inconsciente carregado. Aliás, há várias pesquisas, né, que mostram que pessoas que têm esse inconsciente carregado de notícias negativas, imagens ruins de televisão, de filmes que assistem hoje pela internet, né, que hoje é muito mais fácil por causa do sistema de streaming, têm a tendência a dormirem mal, né? Mas ainda assim estão lá consumindo esse alimento negativo. E o que é pior, se você fala para a pessoa assim, você lê um livro hoje? Que tal você ler um livro bacana, né, que vai te fazer crescer espiritualmente sobre um assunto especial? Ah, Ricardo, não tenho tempo. Não dá tempo. Não dá tempo ou você está desperdiçando o seu tempo com o que não devia? Pessoas que passam não só horas, mas dias da sua vida, por exemplo, discutindo futebol, o próximo capítulo da novela. E quando eu falo discutindo, eu falo isso com todo respeito, mas literalmente são defensores ferozes, né, dos seus clubes, né, dos seus interesses em relação às novelas que assistem, e são horas e horas de debate, entram em grupos, né, na internet, conversam com os amigos, mas aí a gente pergunta, aqui, seria possível você fazer uma visita num lugar, né, que está precisando de ajuda, visitar uma família carente? Ah, Ricardo, eu não tenho tempo, infelizmente não dá tempo. De novo, não dá tempo ou você está desperdiçando o seu tempo valioso? Gente, isso é sério. Pessoas que vão para festas, que encontram pseudo-amigos para poder falar mal da vida dos outros, não pedem uma oportunidade de contar piadas preconceituosas. Enfim, utilizam horas e horas da sua semana para fazer coisas, né, para se dedicar a atividades que não vão agregar valor à humanidade, literalmente nenhum. E, pelo contrário, vão prejudicar a sua vibração. Mas na hora que você fala, você conversou com Deus hoje? Você reservou 10, 15 minutos do seu dia para que você conversasse com Deus hoje? Ah, Ricardo, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Ou você está desperdiçando o seu tempo? Gente, isso é muito sério. Nós conhecemos uma história que nosso amado irmão X nos conta, Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que fala de um rapaz que veio para a Terra e sempre ficava desperdiçando o seu tempo. Ele passou literalmente o tempo todo da encarnação dele jogando o tempo fora. Nunca tinha tempo para fazer aquilo que ele tinha vindo fazer. Antes de reencarnar, aquele monte de promessas. Não, porque quando eu estiver na Terra eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque lá eu vou assumir esse compromisso, vou ajudar fulano, beltrano e ciclano, vou melhorar minha alma. Quem viu? Chegou aqui, não fez nada. Só conversa fiada, só desperdício de tempo, só ficou postergando os seus compromissos e infelizmente desperdiçou tempo precioso. Um dia, né, quando ele resolve acordar depois de muitos chamados espirituais, um amigo espiritual dele, né, aparece para ele em sonho e ele fala: agora eu vou mudar. Aí o amigo fala: infelizmente, meu filho, agora não dá mais tempo, e ele desencarna naquela madrugada. Imagina só a situação desse companheiro ao chegar no mundo espiritual, tendo literalmente desperdiçado o seu tempo.
Então, amigos queridos, vamos aproveitar, né, que estamos começando o nosso ano. Vamos aproveitar que estamos com esse espírito de reflexão para você se perguntar como eu vou aproveitar melhor meu tempo agora em 2018. Gente, assim como está escrito no livro do Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então existe um tempo para tudo. Pode ficar tranquilo, tranquila. Vai dar tempo de passear, de falar das novelas, de cuidar do seu futebol. Vai dar tempo de você fazer o que você quiser para o seu lazer. Mas não coloque Deus em segundo plano, para que Deus também não venha colocar você em segundo plano quando você precisar dele, concorda? Né? Não fique postergando mudanças na sua vida que precisam ser feitas. Isso é importante. Assuma a responsabilidade do seu destino. Seja protagonista da sua vida. Né? Não adianta a gente querer ser feliz se nós agimos como pessoas infelizes, concorda? Não adianta você querer, né, guiar a sua vida se você age como se você fosse constantemente guiado, porque você não assume a responsabilidade que te cabe. E aí? Que tipo de atividade você quer que ocupe a sua mente hoje? Que tipo de atividade que você quer que ocupe a maior parte da sua agenda a partir de agora? Conversa com Deus, é sério. Faz uma oração, consulta a sua consciência e veja quais são as necessidades verdadeiras da sua alma, né? A necessidade que vai fazer com que a sua alma seja mais feliz se você prestar realmente atenção nela, tá bom? Mas nunca mais diga, eu não tenho tempo. Tempo você tem. Você tem que ver a forma como você quer usar o seu tempo. Aí é outra história, certo? Vamos trabalhar enquanto ainda dá tempo. Sério essa questão, né, gente? Como é sério. Meus amigos, dando seguimento, né, ao que a gente começou a fazer aqui antes de ontem, das novidades da Pílula do Evangelho, do projeto da Falange do Bem para 2018. Ontem eu falei do Spiritual Coaching, né, esse nosso curso que vai rodar o Brasil todo, várias cidades brasileiras. Fiquei super contente, né? Muita gente agradecendo das cidades que nós vamos, o pessoal vem para cá, vem para cá. Pode ter certeza que a gente vai levar em consideração os pedidos de vocês para visitar o máximo de cidades possíveis. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Como vocês sabem, esse objetivo do Spiritual Coach, ele só existe em função de você, naturalmente, participar e fazer bem para você e ajudar o Instituto Namastê. Então, não é um curso que eu quero dar porque eu quero dar. Então, qual que é a ideia? Eu quero saber o que você quer que tenha no curso. Em outubro foi assim que nós fizemos e funcionou super bem lá em Minas Gerais. Então nós vamos fazer a mesma coisa para o restante do Brasil. Eu estou divulgando agora um link junto com essa mensagem da pílula. Eu te peço com todo carinho que você entre nele e coloque qual é o assunto que você gostaria muito que tivesse no curso do Spiritual Coaching para te ajudar a literalmente subir um nível na sua vida material, né, na sua vida aqui na Terra, seja lá qual for. Ah, Ricardo, eu quero que você me ensine a administrar melhor meu tempo, eu quero trabalhar as minhas emoções, eu preciso melhorar a minha vida financeira, eu preciso aprender a trabalhar ABC, seja qual assunto for. Por favor, opine. Você pode ter certeza que você vai nos ajudar muito. E se for possível, além de colocar a sua opinião, fale qual é a sua cidade, qual é a região brasileira que você está. Vamos supor que você escreva, eu quero administrar melhor o tempo, Ricardo, porque eu me sinto perdida. Eu sou aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Entendeu? Eu preciso melhorar minha ansiedade. A ansiedade está prejudicando demais a minha vida. Eu sou aqui de Chapecó, entendeu? Mais ou menos assim, que vai nos ajudar a mapear onde você está e, consequentemente, os interesses que você tem e as pessoas ao seu redor, tá bom? A gente trabalha com todo carinho para realmente atender aquilo que vocês desejam. No mais, luz e paz para o seu coração. Muito obrigado mais uma vez por você ouvir e compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Por favor, aproveite bem o seu tempo. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Tchau, meus amigos.